Light Workers. Temos publicado alguns vídeos que falam sobre a vinda dos supostos deuses à Terra, como foram adorados como tais e, sem serem portadores de divindade alguma, aceitaram não só o posto, como dividiram títulos de deuses, senhores e senhoras entre eles mesmos, assumindo o controle do planeta que, hoje conhecido como Terra, e tal controle perdura até os dias de hoje. O registro que prova nosso passado como raça foi escrito em tábuas sumérias, mas é veementemente rejeitado pelos especialistas da atualidade que afirmam que tudo não passa de mito, ficção e alegorias primitivas. Quando falamos sobre a verdadeira origem do Natal, até mesmo as instituições religiosas que tanto abominam o maligno, confortavelmente ignoram as histórias, as evidências, as peças que se encaixam e denigrem as informações, tirando a credibilidade de todas, com o propósito de manter a tradição, mesmo desconfortável, da celebração e do consumismo. Vamos relembrar que, em 2003, durante a Guerra do Iraque, inventada na cabeça de Bush filho, os donos do poder ordenaram saques ao Museu Nacional de Bagdá. Peças importantíssimas foram roubadas sem arrombamento, com uso de chave, o que significa que os grupos contratados para, durante a confusão na guerra, infiltrarem-se e tirarem o que fosse extremamente significativo. Possuíam total acesso aos locais e sabiam muito bem o que estavam procurando. Não só houve roubo, mas milhares de tábuas sumérias foram destruídas, ou seja, o que sabemos hoje ainda é ínfimo diante do conhecimento que deveria estar contido neste material. Amando da elite global, nosso passado não deve ser revelado. Por isso os grandes especialistas enfatizam que tudo o que é descoberto é tão somente fábula e que os supostos deuses que desceram à Terra eram representações da imaginação dos povos antigos e refutam esses fatos com arrogância, zombaria e de forma indecente. Principalmente os principais arqueólogos modernos, que são instruídos e bem pagos para impedir qualquer tipo de escavação em áreas proibidas. Portanto, o desejo de conhecer o passado, a alma da arqueologia, está praticamente corrompida. Então, vamos afirmar que as misteriosas estruturas megalíticas foram feitas por homens. Vamos afirmar que as grandes pirâmides do Egito foram feitas por escravos com ferramentas primitivas da época. Vamos afirmar qualquer coisa, desde que alienígenas não estejam envolvidos. Tendo em vista o roubo da nossa história, o incêndio provocado na Biblioteca de Alexandria e os arquivos secretos do Vaticano, podemos afirmar sim que estamos ainda bem longe do cerne da verdade. Algumas tábuas sumérias descobertas em escrita cuneiforme e que foram traduzidas são as que não puderam ser destruídas. E foi uma descoberta realmente surpreendente para todos nós. É a literatura mais antiga já encontrada, com idade de mais de 4 milênios, sendo, portanto, mais antiga do que a Bíblia. Vamos relembrar que a primeira visita desses seres ao planeta, o homem ainda não existia. Em visitas posteriores já havia o hominídeo, que, manipulado geneticamente, conviveu com tais seres. Aqui, os deuses ergueram cidades sagradas para si na região da Mesopotâmia. Mas antes de serem colocados para trabalhos, quem fazia os trabalhos forçados eram os Igigi, classe inferior aos Anunnaki,
que se revoltaram porque também reivindicaram o título de deuses. De acordo com o texto, poema de Atrahasis e o relato de Enki e Ninmah, que tornou-se posteriormente Ninhursag, Senhora das Montanhas, tais seres se amotinaram. Essa foi a primeira greve do planeta. Sem solução aparente, Enki apresentou seu plano ao Conselho Supremo. O projeto foi autorizado e ele foi ajudado por outras geneticistas, até que uma delas decidiu usar o próprio ventre para o experimento. Daí surgiu o Homo sapiens, com linhagem hibridizada. Vejam bem, o Homo sapiens foi criado para ser trabalhador para os supostos deuses. Agora, porque eles vieram aqui da primeira vez e porque mineraram ouro, se haviam outros lugares onde poderiam ir, não é explicado de forma clara e permanece um mistério. De acordo com vários livros escritos, esses supostos deuses vieram ao planeta em busca de ouro para reparar a atmosfera do seu planeta que estava vivendo uma catástrofe climática. Entretanto, em outros textos sumérios, não há evidência de qual lugar vieram esses seres e não há ênfase na importância do ouro. Dizem apenas que eles vieram, abre aspas, dos céus, fecha aspas. Em Gênesis, lemos que no princípio criou Deus os céus e a terra, mas o original para a palavra céus significa espaço exterior, o cosmos, os mundos distantes que existem não só neste, como em outros universos. Fato é que esses seres vieram da constelação de Órion. Fato é também que em toda a história humana, o ouro sempre foi supervalorizado. Portanto, ouro não foi a principal razão da vinda deles aqui. A extração era apenas uma das tarefas dos Igigi e dos Homo sapiens hibridizados e escravizados que tomaram o lugar dos Igigi. A agricultura e a domesticação de animais surgiu para satisfazer a fome dos homens e o desejo dos deuses. Afinal, estes exigiam para si grandes festividades em períodos especiais que estivessem em alinhamento com fenômenos astronômicos, sempre com oferendas, sacrifícios e holocaustos. Como raça colonizadora e capaz de realizar viagens interestelares, vir aqui foi apenas um ato curioso e exploratório. O deus Anu não viveu aqui. Ele ficou na nave planeta. Ele descia apenas em ocasiões importantes quando o conselho era convocado. Mas a equipe que aqui ficou, liderada por Enki e seu meio-irmão Enlil, ficaram permanentemente na Terra e desde então monitoram o progresso da civilização. Preservar um espécime para Enki era preservar o seu sacrifício com tantas experiências e tanto trabalho. De acordo com o nosso passado, de Neandertais fomos para Homo sapiens. E agora? Seremos Homo divinos? Os seres chamados Anunnaki são biológicos, como já falamos, e também alcançaram seus níveis de evolução ao longo dos períodos de tempo que são milhares de anos para eles. O salto quântico do homem, que não sabia nem comer nem usar roupas, que vivia de água de valas, segundo os textos sumérios, para um ser inteligente, foi graças à manipulação em nosso DNA, mas que ao mesmo tempo nos privou de muitos privilégios. Aqui vemos o DNA do Neandertal e aqui o DNA do Homo sapiens. Mas se Enki nos hibridizou e nos induziu a obter o conhecimento do bem e do mal, que nos foi proibido para que nós não nos tornássemos deuses também, quem foi o seu opositor?
Muitos acreditam que foi Enlil, mas estão enganados. O opositor foi Anu, o rei, o El, e conhecido como o Senhor Bíblico. Enlil não aprovou a experiência, mas ele não é o Senhor cristão. Este é Anu, pai biológico dos irmãos, que usurpou o trono, derrotando seu sucessor, Alalu. Yahvé Tsebaô significa o Senhor dos Exércitos, e era assim que Anu era conhecido entre os seus e temido. Anu foi considerado o deus Saturno e continua sendo respeitado pelos poderosos que conhecem a verdade. Representado como um cubo negro, aqui vemos mais cubos negros ao redor de todo o mundo. Em Santa Ana, em Manhattan, Nova York, na Dinamarca, na Austrália. Saturno seria o deus Cronos em grego, o deus do tempo. Assim, o tempo começou a passar para a humanidade sendo a régua da vida dos mortais. Existe uma sociedade secreta chamada Fraternitas Saturni, na Alemanha, que cultua abertamente ainda a Saturno. Na descrição deste vídeo, um link não pertencente à espiritualidade, mídia secular, falando sobre o chapéu usado pelo Papa Bento XVI, que é conhecido como chapéu Saturno, porque suas abas largas lembram o planeta com anéis. Na verdade, o Papa João XXIII também usava um, assim como também o Papa João Paulo II. Curiosamente, o novo Papa, o Papa Francisco, declarou o seguinte, abre aspas, o clericalismo condena, separa, frustra, despreza o povo de Deus. O clericalismo confunde o serviço presbiteral com a potência presbiteral. O clericalismo é carreira e domínio. Em italiano dizemos arrampicamento, escalada. O clericalismo tem como consequência direta a rigidez. Vocês nunca observaram jovens sacerdotes rígidos que usam a túnica preta e um chapéu em formato do planeta Saturno? Por trás do clericalismo rígido há sérios problemas. Fecha aspas. O link para a matéria também está na descrição deste vídeo. Interessante lembrar que a Saturnália, o Festival dos Romanos, de 17 até 23 de dezembro, tendo o dia 25 como aniversário do Deus Sol, era marcada por todo tipo de perversão sexual, o que não deixa de nos levar ao passado, pois os tais seres, supostamente deuses, não viam problema algum no incesto e em outros tipos de perversidades, o que puxa o fio da meada para a pedofilia infiltrada até o pescoço não só no Vaticano, como no topo dos poderosos do mundo. Mas aí é assunto para outro vídeo. Gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. Muito amor, muita paz e muita luz.